Amém. Boa noite, Brasa Church. Que bom que vocês escolheram estar aqui hoje. Que privilégio nós temos de nos reunirmos como igreja num culto como esse às 18 horas. Eu não sei quantos de vocês foram abençoados, mas durante o tempo do louvor eu gritei, cheguei a perder a minha voz aqui, adorei a Deus quando cantava aquela parte da minha história. Eu quero fazer história para ti, uma coisa assim. E eu estou até pedindo, já estou encomendando para o louvor para a gente terminar cantando com essa música, amém? Olha só, 2 avisos bem importantes. O primeiro deles é que na semana que vem nós voltamos para o Teatro Bourbon Country, ok? Então, semana que vem não venha para cá, é no Teatro Bourbon Country. Segundo aviso é que hoje é o último dia para as inscrições do nosso café da manhã de boas-vindas. Para quem é direcionado esse café? Para aquelas pessoas que estão chegando na nossa casa agora. Se você é um novo cristão, se você está vindo de uma outra igreja, não sabe por onde começar, essa é a porta de entrada na nossa igreja. Então, todos vocês que estão nessa condição, estão convidados, quase convocados para participar desse café da manhã, onde você vai ouvir mais sobre a igreja e aí talvez tomar a decisão de participar dessa grande família. É uma manhã, o café é gratuito e a gente compra muito café, muito pão de queijo, muito bolo, porque a gente sabe que o crente não bebe, mas ele come, que é uma beleza, e nós queremos pegar vocês pela barriga, amém? Então faça a inscrição no site hoje, ou no final desse culto, tem uma equipe toda de azul lá no hall, você pode fazer a sua inscrição presencialmente, tá bom? Um último, não é aviso, mas é um comunicado. Ontem nós tivemos batismo, e nós temos algumas imagens. Quase 200 irmãos desceram as águas do batismo. Por favor, me dê imagens, por favor. Aí, obrigado. E foi um momento muito especial. O batismo sempre é, para todos nós, é um momento muito, muito, muito inspirador. Ver o que Jesus faz na vida das pessoas. Elas já entram tudo ali chorando. Eu não sei o que acontece, que é uma choradeira para tudo que é lado. Normalmente tem um que chora, e o único que chora de tristeza fica no canto da piscina, que é o diabo. E ele chora porque ele sabe que ele perdeu mais um. Agora todo o resto é um choro de alegria. Quem se batizou ontem que está aqui, fica de pé, vamos ver. Quem se batizou ontem, fica de pé. Olha só quanta gente. Dê um abraço nesses irmãos aí, abraça quem está na volta. Diga para eles, sejam bem-vindos à nossa família. É isso, sejam bem-vindos. Deus é bom e o diabo não presta um vintém. Gente, nós estamos num movimento de generosidade da nossa igreja. Pode ligar o contador, por favor. Nós estamos num momento de generosidade, numa onda de generosidade na nossa igreja, que as pessoas no culto anterior doam Bíblias para quem não tem, para o culto subsequente. E hoje eu tenho aqui na minha mão 2 Bíblias, mas elas são Bíblias destinadas às mulheres, porque aqui está escrito Bíblia Sagrada, Bíblia da Mulher. Então acho que vai ser mais adequado que mulheres recebam. Então eu gostaria, quem está aqui hoje que não tem Bíblia, e talvez tenha vindo aqui pela primeira vez, deixa eu perguntar, quem está aqui pela primeira vez e não tem Bíblia? Olha só, quem vai me ajudar, gente? Alguém vai me ajudar? Olha lá, ó, quem está aqui pela primeira vez? Olha, essa aí busca o que quer. Muito bom, ganhou uma Bíblia melhor, parabéns, Deus abençoe. Se você viu alguém ficar de pé que não ganhou uma Bíblia, deixa Deus tocar no teu coração e doe uma Bíblia para essa pessoa, amém? Falando em Bíblia, quem trouxe Bíblia física, levanta aí, vamos dar uma olhada. Quem trouxe Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos nessa série Jesus Fast Food. E eu quero começar perguntando: quantos aqui desejam sempre fazer o que é certo? Quem aqui gosta e bota no seu coração: poxa, eu quero obedecer a Deus, eu gosto de obedecer? Quem intencionalmente quer obedecer a Deus? Tá bom, parece que todos nós, alguns não têm essa vontade, mas tudo bem, até o final do culto, fazer uma fila de oração aqui. Todos os dias pela manhã, muitos anos eu levo meu filho na escola, é um ritual. E perto da escola tem essa rua que eu preciso passar todos os dias. Ela é uma rua de 4 mãos, todas para o mesmo lado. As 3 da esquerda, elas têm um semáforo e elas estão sempre congestionadas. Mas essa 4ª fila da direita é uma espécie de via expressa, está sempre livre, porque não tem sinaleira, não tem semáforo, é para fazer a volta para o outro lado. E é exatamente aqui eu pego.
ao passar dos anos, os motoristas descobriram uma malandragem que é ir pela via expressa e quando estiver perto do semáforo, eles estacionam o carro para dobrar à esquerda esperando o sinal abrir. Mas com essa atitude muito malandra, eles deixam todo mundo que está atrás, querendo passar reto, travado. Então, isso acontece há muitos anos, é um comportamento que eu já tenho visto, eu fico ali esperando. Mas pouco a pouco, e eu não sei quando foi que isso entrou, eu comecei a ficar um pouco impaciente em esperar aquelas pessoas que estão erradas, elas estão em pecado, elas estão cometendo um crime, uma infração de trânsito. E como eu sou pastor e pastores não se irritam, mas eles vão perdendo a paciência pouco a pouco, eu comecei a perder a minha paciência. E um dia eu fiz uma coisa que eu detesto que façam no trânsito, eu realmente não gosto disso, especialmente antes das 7 horas da manhã, que é buzinar. Eu comecei a dar uma buzinada, até, aí na frente, até. E quanto mais o tempo foi passando, mais a minha paciência ao longo dos dias foi indo embora. E quando eu menos percebi, eu me tornei o que eu mais temia. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que quando estão no trânsito, elas usam a buzina de maneira inadequada, elas enfiam a mão na buzina e ficam bem. Já viram essas pessoas? Dá uma raiva das pessoas, não dá? E quando eu vi, eu estava fazendo isso. Um dia, 2 dias, alguns, vários. Aí, meses atrás, eu estava lá de manhã, ouvindo um louvor, conversando e ensinando meu filho sobre Jesus. E aí, um incircunciso parou em fila dupla. E eu automaticamente enfiei a mão na buzina. E algumas vezes eu até abria a janela e dava uma olhadinha para fora para tentar intimidar. E eu estou aqui segurando a buzina e de repente aqui do meu lado, numa fila que está parada, o carro abre a janela. E eu pensei comigo, o que essa pessoa quer me repreender essa hora da manhã? O que eu fiz? Baixei o meu vidro também, com a mão na buzina, e olhei no fundo dos olhos daquela pessoa, para ver o que ele ia me dizer. E sabe o que ele me disse? Bom dia, pastor Maurício. Uma camisa da Brasa Church, bem grande. Tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe. Nós estamos numa série que fala sobre o perigo de sermos meio cristãos, e o meio cristão é aquele que não vive o que prega. Deixa eu dar uma dica para você, que está aqui hoje, é um meio cristão. Nunca coloque um adesivo da igreja no seu carro, porque quando você errar, o povo vai te achar. Não faça isso. Na primeira semana falamos sobre o perigo de ser morno. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, você não é nem quente nem frio, é morno, por isso eu vou te vomitar da minha boca. Deus me livre de ser um crente morno. Semana passada nós falamos desse perigo de termos uma relação com Deus de causa e efeito contratual, que a nossa relação com Deus ela é relacional, nossa fé deve ser relacional. E essa série serve de uma autoanálise para cada um de nós, e não prevê, e não tem como padrão acalmar o seu coração e deixar você encorajado. Não, pelo contrário, ele quer chacoalhar as nossas estruturas para que a gente faça uma autoavaliação na nossa vida. Autoavaliação significa que a pessoa faz a sua mesma. Então, cônjuges, não é o dia para você ficar cutucando a pessoa do lado, viu? Isso aí é para ti, eu te falei já várias vezes, é contigo, eu tenho te falado há muito tempo. Não. Ou então, minha prima Márcia deveria estar aqui para ouvir isso. Não, você deveria ouvir isso, você está no dia certo. E nós definimos que uma fé, fast food é um evangelho, fast food tem uma definição. Por favor, coloca lá para mim no telão que eu quero ler lá. Uma fé fast food é uma fé. É alguém que tem uma fé rasa, que usa o rótulo de cristão, sem realmente seguir a Jesus. É alguém que diz que é cristão, mas não vive como cristão. Diz que é cristão, mas não fala como cristão. Diz que é cristão, mas não pensa, não reage como cristão. Talvez você até possa ir na igreja, possa estar nos cultos aos domingos, possa fazer postagens sobre versículos. Você foi batizado, você não falta o culto da Páscoa e não falta o culto do Natal. E você tem uma ideia de que quando morrer vai morar no céu. Agora, quando é perguntado para as pessoas que estão à sua volta sobre a sua vida espiritual, talvez essas pessoas respondam algo do tipo, ele é meio cristão, meio evangélico, e vai na igreja, mas não vive tudo
aquilo que eles falam na igreja. E esse evangelho fast food, desde o início estamos nos propondo a essa metáfora para dizer para você que todo mundo sabe e gosta de um fast food, sabe que ele é bonito aos olhos, ele é saboroso num primeiro momento, mas todo mundo sabe que não alimenta, que não é saudável. É esse evangelho que muitas pessoas vivem, que é um evangelho morno, é um evangelho vazio, é um evangelho confortável, um evangelho ineficiente. Ter uma fé pela metade é ser um cristão, é ser um meio cristão. E sob o ponto de vista pastoral, ser um meio cristão é viver um cristianismo muito superficial. É quando, essa frase eu repeti durante as 3 semanas, vou repetir as 2 e agora a terceira, é quando você tem Jesus o suficiente para se sentir melhor, mas não tem ele suficiente para mudar alguma coisa na sua vida. E sobre hoje, uma das grandes qualidades de um meio cristão é essa. Um meio cristão vive um evangelho fast food de obediência parcial. O título da mensagem de hoje é um tema que eu amo demais. Obediência parcial. E vamos combinar uma coisa: obediência é um assunto delicado. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: obediência não é um assunto fácil. Você que está na nossa igreja online, escreva aí no chat: obediência é um assunto complicado. Se você puder, para tudo que está fazendo aí, curte a nossa página, curte a nossa live para entregar para o maior número de pessoas, mas também copia esse link e envia para todo mundo que você conhece. Envia para todo mundo, para que o maior número de pessoas possa participar conosco agora. Mas escreva aí: obediência é um assunto complicado. Quantos aqui podem dizer que gostam de obedecer uma ordem, gostam de uma regra, gostam de se encaixar? Quem gosta de obedecer assim? Gosta mesmo, gosta de obedecer. Meu Deus, 3 pessoas, quase ninguém gosta. Nós vamos falar de alguém na Bíblia que começou muito bem, mas no meio do caminho mudou o rumo. O nome dele é Saul, primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que ele era formoso, ele era alto, ele era bonito. Ele lutou muitas guerras. Ele conquistou muitas coisas para o povo de Deus. Ele começou ouvindo a Deus e obedecendo integralmente. Agora o versículo que nós vamos ler, que se encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, mostra o exato momento onde foi o estopim, a falta, o final da história dele, onde Deus mudou o jogo completamente na vida dele. Deus, como sempre fez através do profeta, deu uma ordem expressa para ele. E nós vamos ver hoje o que ele fez com essa ordem. A ordem era bem simples, era assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas, que era um povo bárbaro, inimigo, pelo que fizeram a Israel atacando quando saíram do Egito. Agora vão e ataquem esse povo, os amalequitas, e destruam tudo. A ordem de Deus para Saul era clara e expressa: destruam tudo, não deixe nada, elimine da face da terra. Agora, se você está aqui hoje, você precisa entender que nós estamos falando de uma realidade de milhares de anos atrás, e naquela cultura era assim que funcionavam esses povos. Então não diga: ai, Deus mandou matar as pessoas, o povo. Era assim que funcionava naquela época, ok? Depois você joga no chat GPT e descobre com mais calma os detalhes disso. Mas essa era uma ordem, ponto final. Saul, esse cara que começou muito bem, ele começou dizendo: eu quero servir a Deus, eu quero contribuir com o reino, eu quero obedecer, eu quero mudar tudo o que precisa ser mudado na minha vida e obedecer tudo aquilo que Deus tem para mim, ou através de mim. Mas no meio do caminho, pouco a pouco, ele começou a satisfazer mais os seus próprios desejos do que satisfazer os desejos de Deus. E pouco a pouco, através de pequenas desobediências, ele foi se distanciando de Deus, até culminar no final da sua vida, quando ele já é um rei velho, ele está consultando bruxas e ouvindo demônios. É um fim trágico para alguém que começou bem. E a pergunta que eu quero tentar responder hoje é: por quê? Como isso aconteceu? Como isso foi acontecer na vida de Saul? Alguém que, como muitos de nós aqui, começa bem, dizendo: eu quero obedecer a Deus. Como ele termina tão mal? O que aconteceu? Eu respondo para você: ele fez isso. Um passo de cada vez. Um pequeno ato de desobediência por vez.
não foi do nada, não ficou maluco da noite para o dia, foi um passo de cada vez. Ele foi se distanciando de Deus até chegar num lugar em que ele nunca imaginou que estaria. Começou obedecendo a Deus, até parar de obedecer a Deus. E eu vou hoje pregar em 3 pontos, estou voltando a pregar em 3 pontos. Eu vou pregar em 3 pontos, 3 observações sobre a obediência na história de Saul, essa história, e se Deus assim permitir que ele fale aos nossos corações também. Então, preste muita atenção. Número 1, para começar com força total, não se engane, obediência parcial é desobediência. Se você puder, repita comigo: obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Deus mandou destruir tudo. 1 Samuel 15:7 diz assim: e Saul atacou os amalequitas. Ele juntou um exército de 200.000 homens e foi até lá, e atacou os amalequitas. Ele capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Opa, para aí. Ele capturou vivo. Ele fez o que Deus mandou, mas não fez completamente. Ele exterminou o povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, que era o rei, e preste atenção, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Você precisa entender que isso naquela época era o patrimônio, seriam os despojos de uma guerra, que Deus disse: dessa vez vocês não vão pegar nada, vocês vão destruir tudo, porque esse é o meu plano para esse povo. Mas ele poupou, ele olhou as ovelhas e os bois, eram muito bons, ele deveria eliminar tudo, mas não fez completamente. Saul fez o que Deus pediu parcialmente, obedeceu a Deus por um tempo, mas ele olhou melhor e falou: esse gado é muito bom, essas ovelhas estão muito gordas, olha o pelo desses cordeiros, lá em casa daria um churrasco. E provavelmente o que aconteceu com Saul foi que ele ouviu um sussurro. Muitos de vocês já ouviram o mesmo sussurro: ei, Saul, você já está obedecendo a Deus há tanto tempo, são 20 anos servindo a Deus e obedecendo integralmente. É só dessa vez, é só uma vez, você já cumpriu quase tudo, 95% de obediência. Deus não vai se importar. Olha esses bezerros, olha esse gado, por que você não fica com um deles? E Saul toma essa decisão de ficar com os animais, e toma a partir disso uma decisão bizarra, que é o reflexo de alguém que já se afastou de Deus. Ele era o rei, ele não poderia sacrificar a Deus. Sacrifícios a Deus naquela época era um sinal de adoração, e só o sacerdote fazia. Ele decide ele mesmo pegar aqueles animais, uma parte daqueles animais, e oferecer em holocausto e sacrifício a Deus. É mais ou menos como você assaltar o Banco Central e dar o dízimo do dinheiro para tentar santificar e resolver as coisas. É mais ou menos isso que ele está fazendo. E vamos nessa altura da mensagem de novo dar nome aos bois. Gente, obediência parcial é desobediência. Fazer parte do que Deus manda e não integralmente é desobediência. E existe um perigo em pensar que você já fez demais, que você já fez muito. São tantos anos servindo a Deus, e eu vou parar por aqui, eu já fui longe demais. Deus, as outras coisas que tu tens para mim, segura um pouco aí, porque eu já fiz muito para ti. Esse é o perigo que leva cada um de nós a uma inclinação de nos tornarmos um meio cristão, em outras palavras, não totalmente comprometido, não totalmente comprometido. Deus me livre disso. Isso era o meio cristão. Deus me livre de um dia de manhã ficar irritado. Deus me livre disso. Eu não quero isso na minha vida. E a pergunta é: o que levou Saul a cair? O que levou Saul a desobedecer a Deus? É o mesmo que acontece com cada um de nós. É o mesmo que acontece com cada um de nós, bem agora. A desobediência começa com um sussurro. A desobediência começa com um sussurro. Ei, você é um pastor muito ocupado,
Você tem um dia cheio hoje. Eles estão errados. Vai, usina. Fique um pouco irritado. Essa voz que diz para nós: vai em frente, pega, vai em frente, manda essa mensagem ousada, vai em frente, faça. Você está tanto tempo servindo a Deus, é só uma vez? Vai, continua, não tem ninguém olhando, é só uma vez. Você está tanto tempo já se guardando, é só uma vez. E esse é o problema. Desobediência nunca acontece só uma vez. Eu vou repetir isso. Desobediência nunca acontece só uma vez. Quando você faz uma vez, você provavelmente fará outras vezes. Talvez você conheça o ditado: onde passa um boi, passa uma boiada. E essa é a frase que eu quero declarar nesse ponto. O que você permite no momento, muitas vezes te domina no futuro. O que você permite no momento, muitas vezes te domina no futuro. Você não dá atenção e pensa: não, é só essa vez. E essa primeira vez se torna uma segunda vez, se torna uma terceira vez, se torna uma quarta vez. E quando você percebe, você está num lugar tão distante de Deus, que é um lugar que você jamais imaginou estar. Você pensava que era só uma olhada, mas quando se deu conta, eram muitas olhadas. Você pensava que era só uma bebida, não tem problema beber. Afinal de contas, a Bíblia não proíbe beber. Proíbe a embriaguez. Só uma bebida, eu me controlo. Mas talvez isso tenha custado o seu casamento. Talvez você tenha pensado: não, é só uma aposta, é entretenimento, só R$20, eu controlo as minhas emoções. E quando você se dá conta, você perdeu absolutamente tudo e toda a confiança dos que estão à sua volta. Você diz: não, eu grito às vezes porque eles precisam disso, eles merecem. E quando você se dá conta, as pessoas na sua volta estão inseguras com a sua atitude, que você permite no momento, muitas vezes te domina no futuro. Essa série e o dia de hoje não prevê, não está previsto, não está escrito passar a mão pela cabeça de nenhum de nós. Pelo contrário, nossa oração é que o Espírito Santo sonde, a minha oração é que o Espírito Santo sonde o nosso coração, e você possa responder para você mesmo as inquietações que o Espírito traz. E por isso eu quero fazer uma pergunta na expectativa de que o Espírito Santo fale com você agora, que é essa: onde você está deixando o pecado sussurrar na sua vida? Onde você está deixando o pecado sussurrar na sua vida? Você não está se vingando de ninguém, mas também não está perdoando as pessoas que Deus te mandou perdoar. Pode ser que você não esteja acessando pornografia todo dia, mas às vezes você vai lá na página de explorar do Instagram para ver se tem alguma coisa interessante. Afinal de contas, você precisa ficar atualizado sobre a moda praia feminina. Você não está atraindo o seu cônjuge, mas você tem segredos com o seu cônjuge. O que? É isso aí. É isso aí. Te esconde aí, varão. Aí você faz um acordo com algo que te leva para um lugar que você nunca imaginou estar. E sabe, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu era criança, minha mãe leu. Eu lembro do dia que ela leu essa história para mim sobre Sansão. E uma das coisas que mais me traumatizou durante toda a minha fé cristã era essa frase, quando Sansão já está completamente afastado de Deus, e ele diz: Senhor, mais uma vez eu vou lá e vou destruir eles, como sempre foi. E o texto diz: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. Você nem percebe. E você já está distante do Senhor, num lugar que você jamais. Você obedece só em parte. Você obedece normalmente aquilo que te convém, aquilo que talvez
esteja ao seu alcance, mas as coisas mais difíceis que Deus fala para cada um de nós. Gente, de novo, é com cada um de nós. Algumas coisas são universais, Deus pede para todos nós, mas outras são muito específicas. A mim, Deus pede coisas que não vai pedir a vocês, assim como para vocês vai pedir coisas que não vai pedir para mim. Por isso eu quero perguntar para você: onde você está deixando o pecado sussurrar na sua vida? Pense nesse pecado agora, pense nele agora. Que pecado você está permitindo sussurrar no seu ouvido, na sua vida? Pensou nesse pecado aí? Agora vire para a pessoa que está do teu lado e confesse todo esse pecado para ela. Eu estou brincando, gente, não faça isso. É só para descontrair, estava muito sério o assunto. Não faz isso. Agora, fica aqui uma sugestão bem importante, pastoral, que é você confessar isso a Deus, amém? Confesse isso a Deus. E agora, numa comunidade de fé como a nossa, nós temos alguns lugares seguros para você caminhar com outras pessoas e compartilhar suas dificuldades. BC Grupos é um lugar seguro, onde você vai crescer a sua fé com outras pessoas e você tem liberdade de dizer: olha, eu tenho enfrentado esses desafios na minha fé, e outras pessoas vão compartilhar os seus desafios. Você vai olhar um para o outro, vocês vão ver, vão tirar as máscaras, vão ver que não estão sozinhos nisso, que os dois necessitam da graça de Deus, vão dar as mãos e vão caminhar juntos, um apoiando o outro. Por isso, inscreva-se em um BC Grupo. Se você não está no BC Grupo, o nosso voluntariado, gente, é o melhor lugar para você caminhar com outras pessoas. É uma espécie de irmandade, um grupo que anda junto, e as pessoas podem compartilhar a sua fé para não andarem sozinhas, porque a Bíblia diz: confessem os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Agora também não seja bobo e saia confessando para todo mundo, ok? Seja esperto, escolha alguém maduro na fé e faça isso. Número 2, quem quer obedecer, obedece. Mas quem não quer, dá desculpas. Quem quer obedecer, obedece. Mas quem não quer, dá desculpa. Deixa eu perguntar, alguém aqui conhece aquela pessoa que é o rei das desculpas? Conhece? O rei das desculpas. Você vai corrigir, ele sempre tem uma justificativa. Aí eu cheguei atrasado porque hoje estava chovendo. Ai, o ônibus quebrou. Ai, a minha cadelinha agora ela ficou doente, por isso que eu não pude aparecer hoje. Ai, eu não bati a minha meta porque esse mês está tão difícil. Ai, tá complicado, os clientes nem aparecem. Rei das desculpas, vocês conhecem? Horrível. Samuel, o profeta, chega e vê aquela cena armada. Saul, de maneira muito equivocada, ele errou feio, errou rude. E ele olha e fala: Saul, o que você fez? Você está louco? Você era da igreja. Como você chegou a esse ponto? E Saul, que já está longe de Deus, sabe o que ele responde? 1 Samuel 15, 20. Mas eu obedeci o Senhor. Veja, a mente dele está cauterizada. Essa é uma loucura, que muitos de nós corremos o risco de, quando nos afastamos de Deus, não percebemos quão errados e desobedientes nós estamos do Senhor. E ele diz: mas eu obedeci o Senhor, eu cumpri a missão que Ele me designou. E ele se contradiz, ele diz: eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. E olha o que ele faz agora. Ele faz aquilo que todo rei das desculpas faz, que é colocar a culpa nos outros. Ele diz: olha, foi os soldados que tomaram as ovelhas, eu não podia fazer nada. Eles pegaram os bois, despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem o Senhor. E olha só a prova de que ele se afastou de Deus. Ele diz: a fim de sacrificarem o Senhor, seu Deus, não é mais o meu Deus. Ele está longe, ele está distante. Ele mentiu que obedeceu o Senhor, coloca a culpa nos outros, não assume a responsabilidade. E ao se justificar, preste bem atenção, nesse momento Saul tinha uma bela oportunidade de cair por terra e se arrepender. Ele tinha uma oportunidade de dizer: eu errei, eu falhei, eu estou louco, eu estou afastado, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá uma outra oportunidade. Mas o que ele faz? Ele faz o contrário, ele justifica, e quando ele se justifica, ele se distancia de Deus. E eu quero declarar essa frase nesse ponto, que é: cada pecado que justificamos constrói um muro entre nós e Deus.
Cada pecado que justificamos constrói um muro entre nós e Deus. Meus irmãos, não se enganem. Deus é santo. E no nosso relacionamento com Ele, nós não nos justificamos, nós confessamos e nos arrependemos. É isso que tem para nós. Maurício, como tu sabe disso? Porque obediência parcial foi o meu dom por muito tempo. Eu espero que vocês lidem bem com essa minha versão vulnerável pastoral. Buzinas e outras coisas mais. Por muitos anos, uma das coisas que Deus pediu para mim, não pediu para mais ninguém, pediu para mim e para Janine, deixem o negócio de vocês de lado e trabalhem integralmente na igreja. Por muitos anos isso. E por muitos anos eu obedeci o Senhor 95%. Eu tinha uma vida santa, uma vida correta, eu lia a Bíblia, eu pregava, eu trabalhava muitas horas no meu negócio e trabalhava muitas horas na igreja, eu me desdobrava, mas eu obedecia a Deus 95%. Um dia eu fiquei doente, já contei essa história, e um dia eu fiquei doente no hospital, já contei essa história aqui, fiquei com Covid, e o médico tinha me dito: Gaúcho, amanhã eu vou te levar para determinado lugar, e quem entra lá, de cada 10, só 4 voltam. E vocês sabem que um homem no hospital, quando tira sangue, ele acha que está tendo um infarto. E eu falei: vou morrer. E eu disse: vou morrer, mas eu sei que eu vou para o céu. Eu falei, tive uma conversa sincera com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei que eu vou para o céu, mas eu não te obedeci completamente. Tu tinha um chamado na minha vida. E eu, por anos, eu obedeci parcialmente. E me dei conta que obediência parcial é desobediência. E eu tinha uma chance ali. E essa chance foi a chance de parar de dar desculpas. Porque as minhas desculpas de justificativas para Deus a igreja nunca vai conseguir me sustentar. Eu não quero ser um peso para a igreja. Eu não preciso, eu consigo fazer as duas coisas juntas. Mas Deus tinha pedido algo para mim. Deus vai pedir coisas para você que talvez não peça para mim. E você sabe, porque Ele está falando com você bem agora. E eu parei de me justificar, me arrependi, fiz uma oração: Senhor, se Tu me der mais uma chance, dessa vez eu vou fazer diferente. E Ele me deu uma chance, e eu obedeci 100%. Hoje eu falo aqui com paz no meu coração. Eu obedeço o Senhor 100%. E o dia que eu tomei essa decisão, aí sim o meu ministério fluiu. Aí sim Deus pôde abençoar a minha decisão. Porque, meus irmãos, escutem bem, Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Por isso eu oro para que você pare de justificar as suas necessidades. Se arrependa, escolha o caminho da obediência radical. Entrega a sua vida ao Senhor. Por isso eu quero perguntar para você: em que áreas da sua vida você tem dado desculpas para não obedecer a Deus? Em que áreas da sua vida você tem dado desculpas para não obedecer a Deus? Deus te pede para orar e você diz: Senhor, mas olha a minha agenda, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Ele te chama para servir, e aí você diz: não, talvez essa não seja ainda a minha fase. Ou melhor, você está servindo, e você dá aquela resposta clássica: eu amo essa: acabou o meu tempo, acabou o meu tempo de servir a Deus. Você sabe que deve perdoar, mas você justifica dizendo: mas você não sabe quão difícil é, não sabe o que eles fizeram na minha vida. O Espírito Santo te toca para você ler a Bíblia, mas você justifica dizendo: eu não consigo me concentrar, eu nunca consegui na escola, não vai ser agora que eu vou conseguir. Deus pede que você se mantenha santo, e você responde, justifica: mas eu tenho necessidades emocionais, eu tenho necessidades físicas. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite: em que áreas da sua vida você tem dado desculpas para não obedecer a Deus? Número 3, para terminar: obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Depois da resposta de Saul para Samuel, um homem de Deus, Samuel responde para ele no versículo 22 de 1 Samuel 15, uma verdade que precisa ficar como lição para nós nessa noite. Eu oro para que essa verdade entre no seu coração e transforme você. E um relacionamento com Deus, ele deixe de ser um relacionamento fast food, raso, fútil, frágil,
confortável e passe a um relacionamento genuíno de alguém que ama o Senhor e o obedece. Samuel, porém, respondeu: Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Meu Deus, por acaso Deus está mais interessado na sua adoração, ou nos sacrifícios que você faz em nome dele, em detrimento de você simplesmente, de maneira ordinária, obedecer à sua vontade todos os dias? E aqui vem a bomba: a obediência é melhor que o sacrifício. Nas versões mais antigas, obedecer é melhor que sacrificar. O que ele está dizendo? Que Deus valoriza muito mais a obediência do que todos os tipos de rituais religiosos que você pode dar para ele. Saul tem uma aparência de religiosidade: eu estou sacrificando, eu estou poupando, é melhor para o povo. Mas ele é o que nós chamaríamos hoje de um meio cristão. É um crente pela metade. Ele até vai no culto, mas ele não vive como um. Ele até carrega uma Bíblia debaixo do braço e até faz uma postagem ou outra. As pessoas até sabem que ele vai na igreja, mas ele não obedece o Senhor integralmente. Ele não está disposto a queimar as suas carroças e o seu passado e dizer: Senhor, a partir de agora eu entrego completamente a minha vida a Ti. E é como se Samuel estivesse gritando para ele. Eu consigo ler esse texto e eu sinto uma indignação santa no conteúdo da frase de Samuel, como se ele estivesse dizendo: Saul, o mais importante é obedecer, Saul. Obediência é o nome do jogo. Não é sobre o que você faz, não é sobre o seu esforço religioso. Obedecer quando ninguém está vendo ao Senhor, é isso que importa. É por isso que algumas vezes eu prego muitas vezes os mesmos temas de maneiras diferentes. E quando termina às vezes um culto, alguém mais antigo, que tem liberdade, diz: você já pregou outras vezes. Até eu já poderia pregar isso. Um tom de brincadeira, eu sei que é um tom de brincadeira. Mas como eu conheço bem a vidinha, eu sempre respondo: eu vou continuar pregando até que tu comece a praticar. Toma. Obedecer é o nome do jogo. Não importa se você sabe toda a Bíblia de capa a capa. O que importa é se você obedece o que você leu. Você pode ser o maior teólogo de todos os tempos, mas se você não vive, você é um meio cristão. Você vive um evangelho fast food, frágil, raso. Não é sobre ir à igreja, é sobre se arrepender dos seus maus caminhos e dizer: Senhor, me ajuda a te obedecer, Senhor. Como eu quero, Senhor. Como eu quero nessa noite te obedecer por toda a minha vida, Senhor. Eu não quero chegar no fim da minha vida como Saul, longe de Ti, Senhor. Me ajuda. Tem misericórdia da minha vida e da minha família, Senhor, e da minha igreja. Nos ajuda a sermos fiéis até o fim. Obedecer é melhor que sacrificar. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus está tão obcecado com obediência? Por que Ele quer um monte de gente obedecendo Ele? Ele quer um exército atrás dele, fazendo o que Ele manda? Não, eu vou te responder por quê. Porque Ele nos ama, e Ele ama abençoar a nossa obediência. Porque quando você obedece, a Bíblia está cheia de promessas condicionais. Existem promessas que são incondicionais, ou seja, a salvação é incondicional. Você não merece, você é a pior coisa que já nasceu nesse planeta. Pastor, que pastor ofensivo. Você não merece nada, mesmo assim Ele te alcançou, te deu um nome, te chamou de filho, demonstrou o amor dele por você, e a sua vida foi completamente transformada. Você não fez nada por merecer. Isso é incondicional. Mas algumas bênçãos são condicionadas a você obedecer a Deus. E aí quando você obedece a Deus, Ele ama te abençoar, porque nós estamos falando dele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, e toda santa vez que Ele nos olha, nos seus olhos existe amor fluindo.
Ele ama você, Ele foi até onde você estava, Ele quer abençoar a nossa obediência. Aí o que acontece conosco é isso: Deus ama quando obedecemos, porque cada ato de obediência é uma demonstração do nosso amor por aquele que nos amou primeiro. Ele te ama. Você fica cheio e você diz: eu não mereço. No batismo ontem, algumas pessoas entravam chorando. Eu perguntava: e como tem sido essa jornada? Ele falou: pastor, eu sinto que eu não mereço. Chorando, é genuíno. E eu dizia: tu não merece mesmo, foi pela graça. Eu também não mereço, a Janine também não merece. Ele nos deu mesmo assim. Quem me amaria desse jeito? Então Ele me ama. E você sabe que sentimento eu estou falando? Você sabe, né? Essa coisa do tipo: por que Ele está me amando tanto? Por que eu estou sentindo essa alegria, essa paz? Por que aquele vazio que eu tinha agora foi preenchido? Eu vou fazer alguma coisa. E a nossa mente humana diz: eu vou sacrificar, eu vou fazer um jejum, eu vou subir umas escadas de joelho, eu vou dar um dinheiro para a igreja, eu vou levar presentes de Natal na comunidade no final do ano. A gente pensa nisso. E agora o Senhor está nos dizendo: obedecer é melhor que sacrificar. Essas coisas todas podem vir acompanhadas, mas Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência. E sabe o que acontece quando você obedece? Você obedece o Senhor, e aí Ele devolve para você bênçãos diante da sua obediência, e você se sente mais amado. Aí aumenta aquela sensação de caminhar com o Senhor, e você obedece de novo. E aí, por causa da sua obediência, Deus derrama mais das suas bênçãos sobre a sua vida. E aí você fica mais cheio e diz: eu quero obedecer radical agora. Agora, Senhor, manda o que Tu quiser para mim. O que Tu quiser que eu largue, eu largo. Onde Tu quer que eu vá pregar a Tua palavra, eu vou. É nessa hora que você faz coisas loucas que você nunca imaginou fazer na sua vida, porque você está tão cheio dEle. Você tem um sentimento de que você não merece, mas você está dando pequenos passos de obediência, e Ele vai aumentando cada vez mais isso sobre a sua vida. Deus quer que você obedeça incondicionalmente. Por isso eu termino perguntando: o que Deus tem pedido e você tem obedecido parcialmente? O que Deus tem te pedido e que você tem obedecido parcialmente? Lembre-se, obediência parcial é desobediência. Cada pecado que justificamos constrói um muro entre nós e Deus. O que Deus tem te pedido e você tem obedecido, e você tem obedecido parcialmente. Maurício, como eu faço isso? Como eu me aproximo de Deus? Como eu começo? Vou responder para você. Como Saul se afastou de Deus, e como muitos de nós se afastam de Deus? Pequenos passos de desobediência, vez após vez. Mais um passo de desobediência, outro passo de desobediência, e quando você se dá conta, você está mais longe do que você imaginou que estava. Agora, como eu me aproximo de Deus? Um passo de cada vez, uma pequena decisão de cada vez, e eu obedeço. Senhor, eu não tenho fé para obedecer tudo isso que Tu já tem me mostrado, mas eu vou dar um pequeno passo de obediência. Na próxima vez, outro pequeno passo de obediência. Na próxima vez que Ele fala com você: Senhor, pode mandar mais, agora eu estou mais forte, estou mais saudável, estou mais maduro, pode pedir mais coisas. Outro passo, e vai chegar esse dia que você vai declarar como o apóstolo Paulo, e eu entendo quando ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais sobre a minha vida, é sobre o Senhor fluindo integralmente na minha vida. Eu o obedeço. Um passo de arrependimento por vez, um passo de obediência de cada vez. Eu quero declarar isso no final dessa série. Eu sei que o Senhor nos deu chicotada do início ao fim. Essa mensagem falou muito ao meu coração, mas eu quero declarar isso sobre a nossa igreja. Nós não somos meio
cristãos. Amém? Nós não somos meio cristãos. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos apaixonados por Ele. Nós o amamos. É isso que nos define. E escute bem o que eu vou dizer para você. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Nós somos aquele povo que quando erra, se arrepende, abandonamos o pecado e nos voltamos para Ele. Senhor, me perdoa, me deixa voltar pelo caminho. Eu vou convidar todos vocês para ficarem de pé e nós vamos terminar orando. Mas hoje, no final da série, eu vou fazer algo diferente. O que Deus tem te pedido e que você tem obedecido parcialmente. O que Deus tem te pedido e que você tem obedecido parcialmente. Eu em seguida vou orar e vou pedir que, se Deus falou com você, você coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você nos próximos segundos. Mas hoje eu quero dar uma oportunidade diferente para alguns de vocês darem um passo de fé maior. Se em algum momento dessa mensagem Deus falou ao seu coração, se você identifica áreas da sua vida que precisam de obediência completa do Senhor e você precisa de arrependimento, eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir até aqui à frente, se ajoelhar aqui na frente do altar. E muitos dos nossos líderes e pastores que já foram selecionados vão orar por você. Ao sair do seu lugar, você dá um passo de fé diante de Deus, dizendo: Senhor, era a minha história e obediência parcial, mas eu não quero mais. E eu vou me expor, inclusive. Eu vou lá na frente, vou dobrar meus joelhos como um sinal de que tudo o que eu mais quero é te obedecer, custe o que custar. Saia do seu lugar, dobre os seus joelhos, renda a sua vida a Deus. Diga para Ele: eu me arrependo, eu me arrependo. Eu não vou te obedecer parcialmente. Não adianta obedecer 95%. Ele está nessa noite te capacitando para obedecer 100% daquilo que Ele te pede. Ele ama abençoar a sua obediência. Existem bênçãos que Ele quer depositar sobre a sua vida, que necessitam da sua obediência integral. Por isso hoje dobre os seus joelhos e declare: Senhor, eu quero tudo que Tu tens para mim. Agora, para todos nós que estamos aqui de joelhos, para nós que estamos aqui, se em algum momento dessa mensagem Deus falou ao seu coração, eu gostaria de orar por você. Para isso, põe a mão no seu coração como um sinal a Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu não quero te obedecer parcialmente. Me ajuda a te obedecer a tudo que Tu tens pedido para mim. Me ajuda, faça isso. Senhor, me ajuda. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo. Mais alto: eu me arrependo de te obedecer parcialmente. A partir de hoje, eu te peço, me ajuda a obedecer tudo o que Tu tens para mim. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu construíste um caminho para nós quando nós erramos, que é o arrependimento, Senhor. Obrigado porque nessa manhã as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E não importa o caminho que alguém tenha tomado, hoje, agora, as janelas dos céus estão abertas e a possibilidade de reescrever essa história está posta na mesa. Eu oro agora por coragem na vida dos meus irmãos. Enche-os do Teu Espírito, queima de dentro para fora, transforma, Senhor. E eu oro hoje para que todo o meio cristão desapareça da nossa vida, Senhor. Eu oro para que toda a fé frágil e rasa desapareça da nossa vida. Nós queremos honrar o Teu nome nessa terra, assim como aquela música falou antes. Eu quero viver para a Tua glória. Vamos cantar. Se você puder, levante as suas mãos e vamos cantar juntos. A razão da minha vida é te dar os meus dias, tudo em mim, honre o Teu nome. Viverei na Tua
Como é bom obedecer o Senhor. Eu sinto que o Senhor está encorajado a abençoar a sua vida. Ele está desejoso de abençoar a sua obediência e o seu sim. Se você puder, vire para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela e diga para ela: eu vou obedecer ao Senhor e tudo que Ele me pedir, eu vou obedecer o Senhor. Vire para outra pessoa e diga: pode me cobrar, eu vou obedecer ao Senhor. Hoje eu fiz uma aliança com Ele, eu não vou voltar atrás. Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Deus está restaurando a sua vida. Deus está restaurando o seu casamento. Deus está restaurando o seu ministério. Deus está restaurando a sua virgindade. Deus está restaurando a sua santidade. Deus está restaurando as suas emoções. Ele quer abençoar a sua obediência. Obedeça e experimente o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Toda a igreja comigo diga amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu vou convidar para você não sair do lugar, ninguém sair do lugar, ficar todo mundo parado agora, estátua, por 2 minutos. Eu vou fazer uma última oração agora, muito rápida. Essa oração é direcionada, a última oração do dia, da noite. Essa oração é direcionada para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou contar até 3. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, você vai levantar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração, porque a partir de hoje eu quero seguir a Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ele. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja, está aqui hoje e sente que essa é a hora certa de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, no 3 você vai levantar bem alto a sua mão. Eu vou convidar a igreja para baixar a cabeça e fechar os olhos. A igreja está orando e cadeias estão sendo quebradas bem agora. E para você que vai tomar essa decisão e está tímido, saiba, não tem ninguém te olhando, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Ali tem uma mão, outra 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 mão aqui, outra mão lá atrás, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão lá atrás, outra mão lá atrás, outra mão lá atrás, lá em cima, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra pessoa. Amém. Meu Deus, estou quase desmaiando aqui em cima de tanto gritar. Como Deus é bom. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa, diga para ela: seja bem-vinda à família de Deus. Prometa, sua vida nunca mais será a mesma. Agora, para você que levantou a mão, vou te convidar para repetir comigo uma oração. E eu vou convidar toda a igreja para repetir a oração de confissão. Eu oro, vocês repetem, pode ser? Pode ser, igreja? Comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. E por essa palavra. E por essa palavra. Eu hoje me arrependo de te obedecer parcialmente. Porque eu entendi que na verdade eu estava em desobediência. Por isso hoje eu tomo uma decisão. Deixo para trás minha velha vida. Deixo os meus pecados. E declaro definitivamente que Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Para você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você bem agora.
Você vai olhar voluntários, eles estão no corredores com lanternas acesas, apontando o caminho do hall lá na saída. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar agora, em direção a essas lanternas, porque lá nós vamos te entregar um presente para marcar esse dia, contendo informações importantes dos seus próximos passos com Jesus. Então, se você levantou a sua mão, não deixe de ir, sai agora do seu lugar, vá acompanhado, não precisa ir sozinho, vá acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e por acaso não está indo, gentilmente ofereça-se para ir junto, mas é importante que você vá até lá. Pega esse presente, que eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Para nós que ficamos, do fundo do meu coração, eu oro que a nossa igreja compreenda o que Deus está fazendo em todo o nosso estado. Deus está avivando o Rio Grande do Sul e a nossa igreja está participando disso. E se a nossa igreja está participando disso, você é parte disso. Ele quer usar você, por isso amadureça, por isso cresça em obediência ao Senhor, porque Ele quer usar você como uma bomba nas suas mãos para destruir as obras do inferno definitivamente. Centenas de milhares de pessoas virão a Cristo e Deus vai usar a sua vida para isso. Antes de ir embora, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, diga para ela: você é uma bomba nas mãos do Senhor e eu vou pagar o teu jantar. Deus abençoe, até a semana que vem, tchau.